Sinta-se bem por aqui, eu sou o Frederico Villar, jornalista e fui convidado para ser host do podcast Arvorecer. Esse é o nosso primeiro episódio e hoje eu estou aqui com as responsáveis pela escola onde todo esse ambiente que tornou real esse podcast acontece. Mariana, Mônica, bem-vindas, vocês que serão as pessoas que vão conduzir esse podcast logo, mas que me convidaram hoje. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. A gente também. Obrigada por aceitar o convite. Bom, hoje a gente está aqui, antes de falar de proposta pedagógica, de falar sobre visão. Eu acredito que é por aí mesmo que a gente começa, né? A visão daquilo que torna uma escola algo real. E de onde vem essa visão de vocês que tornou tudo isso aqui, que a gente vai ter a oportunidade de mostrar hoje com muito detalhe, fazendo um tour pela escola também? Qual é a visão que torna isso aqui real? Por onde a gente começa? Mônica, Mariana? Então, nós começamos em 2012. Mas a escola já existia, era um pequeno berçário, na época atendendo 30 crianças, 30 bebês, e eu estava como diretora pedagógica de uma outra escola de educação infantil. Então surgiu essa oportunidade de compra desse pequeno berçário, né? E o que mais me encantou foi o quintal da casa, que se parecia muito com o quintal da casa de vó. Então tinha uma jabuticabeira, tinha terra, e eu na época estava com uma bebê, uma criança, a minha segunda filha, Elis, com mais ou menos 1 ano, procurando berçário na cidade para matriculá-la, porque os meus pais me apoiaram sempre aí na educação das crianças, e nesse momento meu pai havia adoecido e eu estava precisando, né, de um apoio. E a maternidade transforma a gente, Frederico. Então, nesse momento da minha vida, da minha busca, né, e o meu lado profissional também aliado a isso, nós começamos então a conduzir esse pequeno berçário, o berçário Baby Nap. E a escola já surge a um encontro de vocês em algum momento, e a gente vai falar sobre isso, mas a escola já surge, você que já faz parte dela há bastante tempo, Mariana, mas de uma visão diferente. Vem dessa história da Mônica, mas também de um desejo de olhar para essa infância talvez de uma forma diferente. Sim. Já há muito tempo, antes mesmo de ter filhos, né? Eu busquei e busco estudar sobre essa infância. Então, parecia que nas escolas que eu passei, apesar de ter ficado um longo tempo em muitas delas, faltava algo, né? Estava faltando algo que não estava se encaixando ali nessa educação, nessa metodologia que a gente utilizava, né? Nesse tempo ali. E aí vinha estudando, sempre na parceria da Mônica, né? Nessa sala de aula, né? Acaba que a gente, dentro de uma sala de aula, é muito diferente de estar fora dela enquanto coordenadora, diretora. Então, a gente ali é um estudo que a gente faz e é onde a gente consegue levar a teoria para a prática, né? Consegue ou não levar essa teoria para a prática. E sempre faltava algo, né? Esse olhar para essa infância, esse olhar para essa criança que estava ali naquela fase da vida. Então, eu sempre fui buscando e aí a gente foi encontrando caminhos, né, Mônica? Sim. Para chegar nesse trabalho diferente, né? Em levar realmente o que essas crianças precisavam naquele momento. Não só um faz de conta, recortes, mas viver essa infância, né? Que é diferente do que a gente tinha antigamente, né? Aquela infância onde a criança, ao invés de brincar e conhecer ali seu corpo, explorar esse corpo, conhecer o mundo, texturas, ela estava sendo formada para trabalhar, né? Então ela é um pouco diferente do que a gente começou, porque não é totalmente, a gente começou a olhar para isso agora que as coisas vão mudando um pouquinho, que a gente vai trazendo para dentro da escola. E absolutamente essa, não sei se a gente pode chamar de filosofia ou teoria, né, etc. E aqui acho importante esse processo de dizer que eu sou pai
de um aluno desse espaço, né? E aqui o que a gente percebe claramente é esse ambiente de casa, em lugares diferentes assim, né? Dentro da escola a gente vai ter oportunidade de mostrar como que essa visão que a Mariana acabou de trazer se traduz nessa ambiência, nessa atmosfera aqui, Mônica, para quem ainda não teve a oportunidade de estar aqui. Então, como eu te disse, esse quintal de casa de vó foi algo muito instintivo, que partiu da minha própria vivência. Então, a gente sempre diz que as crianças recebem aquilo que nós também recebemos na infância. As coisas boas a gente vai entregando enquanto um presente. E as coisas que não foram tão boas, a gente vai transformando dentro de nós, vai lapidando. Então, depois de 3 anos trabalhando e reorganizando o espaço, reconsiderando, né, o papel dessa educadora, dessa cuidadora da infância, nós começamos a crescer em nível teórico, assim. Porque também existe um estigma muito grande, Frederico, com relação aos profissionais que trabalham com crianças pequenas, enquanto pessoas que vão cuidar do corpinho físico desse bebê. Vai dar o banho, não vai deixar assar, e vai dar comidinha, vai colocar dormir na hora certa, e isso é tudo importante, mas é apenas uma camada. Existem outras camadas que a gente precisa olhar tanto quanto essa, que é a qualidade, a saúde que se entrega para esse bebê, enquanto assim, um serzinho que está chegando na Terra e precisa de gentileza para ser apresentado a esse lugar que eles estarão. Então, o trabalho começou aí. Depois de uns 3 anos, eu fui apresentada a antroposofia, que é a base teórica, filosófica da nossa escola. E me transformou muito enquanto ser humano. Então, de novo, eu parti de como a Mariana disse, uma busca individual da minha própria biografia. Nesse momento, eu já estava com meu 3º filho. De novo, a maternidade me impulsionando para novos caminhos. Então, comecei a praticar, porque a antroposofia, a gente vai falar um pouquinho dela, é muito prática. E ela veio a partir de um impulso chamado trimembração social, numa época em que a sociedade estava realmente muito fragmentada, muito caótica. Então, ela nasceu dentro da Primeira Guerra Mundial. Em 1919, foi fundada a primeira escola Waldorf dentro de uma fábrica de cigarros. Então, o nome Waldorf vem dessa fábrica, Waldorf Astoria, e ela foi criada para os filhos dos funcionários, dos operários dessa fábrica. E aqui entra um ponto importante, enquanto você conta a história, até para que quem está nos assistindo nesse episódio possa entender. Existe já até esse conceito, né, da educação Waldorf, etc. E que você está falando muito sobre isso. Aqui essa escola, ela é uma escola Waldorf? Ah, que bom você trazer essa pergunta. A pedagogia Waldorf é um termo técnico. Então, aqui nós estudamos antroposofia, somos uma escola particular. Assim como eu disse, ela nasceu de um impulso, né, de um indivíduo, meu impulso para poder trazer para cá. E a pedagogia Waldorf, as escolas Waldorfs, que hoje estão espalhadas pelo Brasil e pelo mundo todo, inclusive o Brasil é um dos países que mais prosperou enquanto precursora dessa pedagogia. Nós trabalhamos a partir das premissas da antroposofia, né? Então é importante dizer que a mãe, né, do nosso trabalho, o que nos ampara é a antroposofia, que é uma visão de ser humano integrado, né, que não só vai receber informações externas, mas também a gente compreende que esse ser humano ele tem um pouco do cosmos dentro dele, né, que isso a antroposofia nos ensina, nos traz assim de forma muito profunda. Nós da equipe, já 10 pessoas dentro da equipe, está formado dentro da antroposofia. Então nós seguimos esse caminho, assim, porque existem vários lugares onde os profissionais podem, né, se aprofundar e descobrir como é ser um professor de uma escola Waldorf. Mas respondendo a sua pergunta, nós não somos uma escola Waldorf, porque nós não somos federados, né? Existe uma Federação das Escolas Waldorfs do Brasil. Para ser considerado Waldorf, precisa se federar. E para se federar, é necessário que seja uma empresa associativa. Nós não somos, nós somos uma empresa privada. Então existe todo um caminho. Mas o que eu entendo, Frederico? Que estar a serviço da humanidade com uma pedagogia que traz em seu cerne esse ser humano integrado, que vai trazer saúde, que vai trazer uma pedagogia ética, é o nosso papel. Então,
Ah, sou Waldorf, não sou Waldorf, é um título, eu não tenho na minha placa. Escola Arvorecer Waldorf. Isso eu não posso, não estou apta, não tenho esse direito. Mas a pedagogia antroposófica, ela é livre para qualquer um que queira estudar. Existem tutores, existem pessoas que vêm à nossa escola para acompanhar o nosso trabalho. Como eu te disse, né, somos várias pessoas já formadas na pedagogia antroposófica curativa. É um curso que a gente faz, que é livre também, que acontece em Divinolândia, onde a coordenadora é uma alemã de quase 80 anos, que tem uma experiência incrível. Então, são pessoas, são encontros humanos, que vai fazendo com que isso aconteça de uma forma clara, assim. E para quem está nos ouvindo, essa lógica da antroposofia, talvez as pessoas não estejam tão apresentadas nela. Eu como pai, quando tento comunicar para outros pais, né? Ah, mas seu filho, por exemplo, meu filho, Cauã, tem 5 anos. Ah, seu filho, ele já faz isso, ele lê, ele escreve, ele não sei o que e tal. Falou, não, ele tá numa escola que segue a antroposofia, de metodologia Waldorf, para tentar explicar. Sim. Mas o que é isso, né? Como que isso acontece? O que é fundamental? A gente não precisa entrar profundamente agora, que a gente vai ter oportunidade de falar nisso no podcast, mas o que é fundamental entender de diferença? Mônica, Mariana, assim, se vocês puderem explicar para esse pai que está tentando entender esse conceito, que ouviu falar da escola, está assistindo esse podcast para entender mais, mas que fala, o que é isso? Antroposofia, Waldorf, o que vai ter de diferente, né? Quando a gente... É difícil mesmo. Quando a gente olha para uma pedagogia assim, a gente olha a criança de uma maneira diferente, mas nem a criança, é o ser humano, né? A gente olha para esse ser humano em 3 âmbitos, né? Ele tem corpo físico, ele tem corpo astral, a gente olha para esse lado espiritual também, né? Então é um ser humano com corpo, alma e espírito. Então a gente trabalha não só conteúdo, não só a matéria, mas a gente olha e também trabalha em nós esse espiritual. Por isso a gente tem tanto esse trabalho com a autoeducação, por isso essa pedagogia é tão exigente, né, para esse professor, para esse pai que está ali dentro da escola também, que vai exigir dessa família também muitas mudanças, olhar para si, olhar para o ritmo, olhar... É bem profundo nesse sentido, porque a mudança precisa ser real, ela não pode ser de faz de conta, né? Então, quando eu tenho uma sala de aula, eu professora, eu levo esses alunos comigo, eu não olho só para esse conteúdo que eu estou ministrando ali, para quem aprende e quem não aprende, mas eu olho para, né, a criança, minha criança que está ali, a fulana, eu preciso olhar para ela e observar ela enquanto ser humano, o que ela precisa que eu faça nesse momento. Então, entende que é mais profundo do que uma pedagogia que a gente vai dar a nossa aula, entrega ali o conteúdo, né, conversa com as famílias, dá a nossa nota para aquela criança e vai embora para casa dormir? É diferente, né? E enxergar com essa visão também é mais desafiador, porque gera também uma certa confusão. Ah, mas essa escola, ela é um lugar onde é uma fazendinha? O que é isso? Essa escola, você falou de espiritual, tem gente que confunde espiritual com religião. Ah, mas é uma escola religiosa que vai trazer alguma coisa nesse sentido? Queria que você falasse sobre isso, mas também trouxesse o que desde o primeiro momento era algo negociável, assim, quando a gente estava falando da escola, da filosofia, do pensamento, Mônica. Frederico, nessa jornada de conhecimento existem marcos, né? Para cada um toca de um jeito. Por isso que falar de antroposofia é tão complicado, tão difícil, ao mesmo tempo que é uma pedagogia tão prática, que é para ser útil para a vida, né? E em um determinado momento eu me deparei com uma afirmativa do Rudolf Steiner, que é o precursor da pedagogia Waldorf e também da medicina antroposófica, e existem vários ramos, vários bracinhos que saem dessa nascente antroposofia. E ele diz que se a gente não for digno de ser imitado, nós não podemos estar diante de uma criança pequena. Porque ela não vai imitar somente os nossos gestos, ela vai imitar a nossa forma de pensar. E eu acho isso muito forte, de arrepiar. E eu trago isso comigo assim de uma forma muito, muito viva, né? Isso pulsa dentro de mim.
Então, quando eu me deparo perto da criança, ou mesmo quando eu estou no meu escritório com pensamentos distorcidos, confusos, eu falo, para, porque isso está indo para algum lugar. Os pensamentos não são só seus, não estão guardados apenas na caixa do seu pensar, isso ecoa no ambiente. Isso vai trazer consequências. Então, existem coisas que a gente passa por essa jornada de conhecimento muito, muito forte, e isso é inegociável para mim, né? Quando eu não fizer o exercício de ser digna, de ser imitada, quando eu não me empenhar para isso, eu não posso estar à frente de uma instituição, de um lugar que trabalha com criança pequena. Eu vou errar? Vou, muitas vezes. Mas o importante é ir de novo para casa e falar, poxa, eu precisava me empenhar mais, né? A gente conversa muito que o ganho é todo nosso, porque as crianças nos ajudam realmente a nos portar diante a vida, como mirando sermos seres humanos melhores. É mirar lá no caminho, né? E eu acho que é importante dizer que existe uma teoria chamada teoria dos setênios. Depois, quem quiser, né, pesquisar, isso também fundamenta de um jeito muito, muito forte a pedagogia com a qual a gente trabalha. O que é isso? No primeiro setênio, do nascimento até os 7 anos, a criança está se preparando. Imagina uma casa, Frederico, quando a gente vai construir uma casa. Primeiro é um sonho, depois a gente desenha no papel, depois a gente faz a fundação ali, depois a gente sobe paredes e depois a gente vai pensar nos detalhes, né? Coloca telhado, vai colocando os móveis. Então a gente olha para a criança como esse projeto dessa casa dentro da escola. Então agora, nos primeiros 7 anos, eu estou cuidando da fundação dessa casa. Então eu vou olhar muito para o corpo físico dessa criança, para o movimento, para o jeito que ela anda, para o jeito que ela pula. Quais os materiais eu vou oferecer e quais os recursos eu vou oferecer para que ela tenha a possibilidade de se conhecer dentro dessa matéria, de testar o seu corpo. E a gente se testa na matéria. Subir na árvore para apanhar uma frutinha e fazer uma geleia, né? Fazer algo prático para que vá para uma mesa grande, para que eles possam lanchar juntos. Então imagina esse mundo, essa vida coletiva de uma casa de fazenda, onde primos se reúnem em idades diferentes. A gente não tem isso mais, mas a gente proporciona isso aqui para eles. Então, um priminho mais novo que que os olhos brilham na frente de um primo mais velho e que esse priminho mais novo quer, né, chegar naquele ponto. Quer andar com a perna de pau como o mais velho anda, quer pular corda como o mais velho anda. Então ele é um exemplo para o mais novo. Tanto quanto para o mais velho, o mais novo ajuda ele a ter paciência. Não, peraí, deixa eu esperar o pequenininho aqui. Então, assim, realmente aqui nos primeiros 7 anos nós estamos construindo essa base de relacionamentos interpessoais. A partir de uma educação que vai partir da vontade e não do intelecto. Quanto mais eu explico, quanto mais eu trago coisas intelectuais, menos força vital essa criança tem. Porque vitalidade é algo que a gente conquista à medida que o tempo vai passando por meio de ritmo. Então, por exemplo, hoje eu sou uma mulher de 44 anos, eu não tenho mais a vitalidade que eu tinha aos 20. Eu preciso ter uma noite mais bem dormida para estar aqui conversando, porque senão eu vou me perder. Com 20 a gente é diferente, então a gente ritmo vai substituindo força, entende? Na criança pequenininha, a gente traz vitalidade de ritmo, a gente não força para que ela não perca essa qualidade vital, para que depois isso vá se apresentar na escrita, no abstrato, lá no ensino fundamental. O que a gente vê muito é essa distorção, né? Isso é reconhecido pelas bases nacionais curriculares, não é de pedagogia Waldorf, isso é do desenvolvimento humano. Quando a gente tem um documento que fala, criança não precisa ser precocemente alfabetizada, ela precisa se alfabetizar no corpo. E essa pedagogia, pelo que eu estudei, já fui em várias linhas de abordagem, né, pedagógica, é a que mais trabalha a alfabetização do corpo. É incrível como essas crianças têm, assim, força de vida, né? Trazem imagens internas para depois, por exemplo, fazer uma redação. Eu até sugiro, né, e já ouvi aqui nos bastidores que elas farão um episódio só para falar desse assunto de alfabetização. É maravilhoso, né? Falar sobre. Tem muito pano para manga para falar sobre isso, mas para quem está conhecendo agora o ambiente da escola, entendendo a filosofia a partir da sua fala e de tudo, o que é fundamental essas pessoas saberem que vai ser diferente aqui daquilo que tem na proposta pedagógica de outras escolas
que até se assemelham, né? Normalmente as pessoas tomam muita decisão pelo preço da escola e o jeito é muito parecido. O que aqui tem diferente e que essas pessoas precisam saber antes de repente, tomar uma decisão mesmo de falar assim, nossa, eu quero, né? Ou eu vou lá conhecer. Tudo isso que a Mônica falou, na prática, ela acontece da seguinte maneira. As crianças até os 7 anos vêm para a escola e ela não vem para sentar numa carteira, para fazer um movimento de coordenação ali no papel. Ela vai para esse espaço externo. Ela vai para essa árvore, ela vai virar a pirueta dela, ela vai pular corda, ela vai cozinhar. Aqui a gente tem o dia de fazer o pão, né? Que não é um feitio de pão para saber quantidade ou para a criança cada um quebrar o ovo. A criança ela vem e esse adulto está ali, como um adulto, né, a ser inspirado. Então os gestos desse adulto ele precisa ser pensado. Ele não pode fazer esse pão de qualquer jeito, ele não pode quebrar esse ovo de qualquer jeito, essa mesa não pode estar posta de qualquer jeito, né? Então ele organiza com as crianças quando maiores de pegar um vaso, de colocar uma flor, de colocar tudo distribuídos nas tigelas. Ele cobre esses elementos, esses ingredientes, para a hora que as crianças chegarem, eles, né, ficarem ali em volta e ela descobrir esses elementos e ir fazendo esse pão, amassando e cantando, falando versos. Ela recita versos o tempo todo. Então a criança está ali imersa nesse movimento. Ela não está ali fazendo recortes onde ela vai pôr o ovo, contar quantos ovos foram. Elas vão ter essa vivência, eles estão vivenciando tudo isso, mas a ideia não é trazer para esse pensar. Sabe quando você está relaxado, que você não pensa sobre? Imagina você no mar, você está só vivenciando e confiando. Sabe, a onda vem e você fica lá. É no estado de flow mesmo. Então ele está fazendo o pão, ele está sentindo algo, ele está fazendo lá o movimento da perna de pau para ele poder se sustentar em cima. Mas ninguém está falando, faz assim, anda assado. Olha que legal. Ele tá sendo. Dia das Mães, vamos fazer uma geleia de amora? Eu buscar amora. Subiu, ninguém está falando que é o subir, ele está sendo, nanana, sabe? Quantos quilos de açúcar. Só que ele está entregue em algo que a gente confia muito. Não é quando no corpo. Quando a criança pequenininha, ela se joga no braço do pai e ela não tem medo de cair e se machucar, sabe? Ela se joga. É isso, a gente quer que ela se joga aqui, que ela não, sabe? Que ela deixa toda essa informação lá fora. É como se fosse realmente um castelo com uma muralha protegendo essa criança do externo. Dos excessos, dos estímulos, que não é para essa fase. Os excessos e os estímulos não é para essa fase. Mas também o pai não pode pensar assim, não, então como que vocês vão estimular? Uma visão. Então ele não aprende? Não que não seja assim, tá? Mas é tipo assim, quando a pessoa me pergunta, mas o que tem diferente? Eu falo do ambiente, obviamente, falo, não, ambiente, tem isso e aquilo. Mas eu já ouvi falar que lá as crianças não aprendem a ler. O Cauã realmente ele não aprendeu nada assim, de decodificação, né? Tipo, ele não tá de códigos, aprendendo né? essa coisa de decodificar. do ler e escrever. Mas assim, é uma proposta diferente que ele está construindo bases para ele poder ser uma pessoa mais preparada, sabe? Assim. Ele falou uma coisa que me fez pensar em outra, que é aquela imagem do sapato. Que quando a criança coloca um sapato do tamanho do pé dela, e imagina que esse sapato não será retirado. Sim. O pezinho dela vai crescer e vai ficar apertadinho dentro desse sapato. Pensa que o sapato é o conceito. Se eu conceitualizo algo, já engesso e já ponho, impregno na criança, não tem espaço para o crescer. Então agora, nos primeiros anos, não tem que ter conceito apertando esse... Eu fico pensando que assim, como o meu trabalho hoje, atual, sempre foi, mas hoje eu consigo dar uma... Ele é sem forma, mas ele tem mais forma por ser sem forma. Por ser essa coisa criativa que usa elementos, repertório, que busca e tal. O que me interessa nesse processo aqui é ajudar o Cauã a desenvolver quem ele é realmente para ele acessar o que ele precisa acessar. Porque, tipo assim, eu não quero moldar ele para ele acessar um tipo de pensamento que vai ser assim, eu quero que
sei lá, eu confio no universo, em Deus, em quem fez No o destino Cauã e dele. colocou ele aqui. Uhum. E ele tem a habilidade original dele, o jeito que ele é. Então, se eu não moldar, mas se eu só deixar ele ser quem ele é e desenvolver, ele vai conseguir. A gente fala, isso que você Nossa. falou é bem legal. A gente fala que a criança, ela precisa de limite. Aham, é isso. Porque Uma margem. algo sem limite, algo sem margem, vai se dissolver ali Perfeito. e é muito perigoso. Perfeito. Então isso a gente entra, depois a gente vai falar sobre isso, no que marca. Porque também tem uma coisa assim, a escola Waldorf, a escola antroposófica é muito sem limite. Aham, É muito assim, perfeito. laissez-faire, Livre. deixa fazer livre. Só Não é brincas. assim. Aham, perfeito. Teve um dia que eu conversei com um pai e ele falou, Bruno, que tem 3 filhos na escola, no ensino fundamental. Ele falou que ele tem um amigo médico e que sempre foi muito contra a escola Waldorf. E a esposa dele começou a estudar antroposofia, colocou as crianças e ele na época falou assim, você vai pagar o preço, porque isso é tudo bicho grilo. Isso aí não vai dar em nada e tal. E você já viu, né? Tem algumas... Sim, Medicina, então, é um curso, né, que sim. bem exigente e tal, e ele queria preparar essas crianças para essa carreira, Sim. É isso. para essa, né? Enfim. Ela falou, ela bancou, ela falou, eu pago o preço. Eles vão para a escola Waldorf. E aí aconteceu que eles foram, e uma das filhas, ele tinha 3, escolheu a medicina, e o dia que ele viu ela dentro de um PS tocando flauta para os pacientes, ele falou, poxa, entendi. Ela não deixou de seguir o destino dela, ela Sim. tá aqui, mas ela trouxe o humano para dentro desse ambulatório. Ela trouxe algo humano, ela tá trazendo um frescor para tanta dor. Ah, eu achei tão lindo. E ele falou, né, pro Bruno no dia, ele me contando, que assim pediu desculpas e ficou muito emocionado com isso, porque naquele momento ele entendeu que não tinha a ver com carreira, que tinha a ver com o humano, Com esse Sim. ser humano. com a arte, porque a arte permeia tudo que a gente faz. A arte tá em tudo. Tá nas lousas que os professores desenham, tá na delicadeza da Nas professora do imagens jardim, que quando a ele Luciane faz com tanto cuidado, qualquer coisa, por mínima que seja. E o Cauã tá respirando arte o tempo todo, Sim, né? sim. Então, acho que é um pouco assim, para atingir, para a Sim. pessoa entender. Então, é humano mesmo, né? Aqui a gente fala da trimembração humana. O que é isso? Pensar, sentir e querer em alinhamento. Quantas vezes a gente não pensa algo, tá certa daquilo, Uhum. sente completamente diferente, faz tudo diferente ou não faz nada. Sim. Então nós temos uma luta ferrenha dentro de nós, né? Com esse homem que pensa, esse homem que sente e esse homem que faz. Então, se você for pensar, da cintura para baixo é totalmente inconsciente. Mas ao mesmo tempo são as minhas pernas, é esse inconsciente que me leva para os caminhos da vida. Quando você fala, olha, Mônica, eu não sei o que o Cauã vai escolher para ele fazer da vida, mas a gente precisa dar base para ele. Claro que nós vamos seguir os referenciais e vamos dar base para ele, porque se ele quiser entrar numa boa faculdade, ele vai conseguir. Porque ele tem base de conteúdo, o currículo não difere de outras escolas, né? Porque tem gente que tem esse medo. Ele vai aprender fração? Vai muito bem. Vai aprender tabuada? Opa, da melhor forma possível, eu te garanto. De um jeito muito adequado, muito gostoso. Não do jeito que a gente aprendeu assim, sabe? Ele vai aprender história, vai aprender geografia, vai aprender tudo o que ele precisa. Mas o mais importante, ele vai aprender aqui, com esse empenho dos professores, a realmente estar de frente a um ser humano que se empenha. Você já imaginou, Frederico, uma professora? Eu tenho um filho no 5º ano, que fez o caminho desde o berçário. Ele tem uma professora que é muito estudiosa. Ela veio da engenharia, ela escolheu pedagogia porque ama. Ela desenha todo o conteúdo, ela aprofunda em todos os conteúdos. A Mariana, professora do 4º ano, faz aula, fica estudando geografia, história, para dar o melhor do humano que ela tem para dar. Não é uma apostila. É muito, muito maravilhoso isso. E eu posso garantir, assim, por tudo que eu já vi, que é uma educação futurística. E assim, Às vezes as pessoas falam, não está ultrapassada? Eu falei, não tá, porque a gente não alcançou nem um pouco disso que esse gênio, né? Que esse senhor, esse doutor Rudolf Steiner trouxe. E foi a partir do caos. Olha que interessante. Quando você fala de uma pedagogia que foi implementada numa guerra, onde as coisas realmente não estavam dando certo, esse filósofo, né, o Rudolf Steiner, falou numa das palestras assim, numa das fases mais importantes para o jovem receber educação, formação humana, ele estava sendo preparado
para o trabalho. Então, na época, tinham como, hoje em dia tem, né? Não sei se tem muito mais, as escolas técnicas. Então, você era preparado para ser técnico em alguma coisa. Isso era muito comum para trabalhar. Mas a formação humana ficava soterrada. Então, o que ele traz com o método é tirar isso, sabe? Tirar a terra de cima disso e dar uma formação humana para esse jovem, para esse adolescente, para essa criança. E né? por isso que a gente fala que essa pedagogia é uma educação do eu. É uma educação para a gente ver esse Cauã ser o que ele, né, tem ali de sementinho, o que ele vai ser e o que ele, né, trouxe ali para ser. Só que ao mesmo tempo a gente vai margeando, né? A gente precisa mostrar para ele esse caminho de ética, de moral, de respeito. Com certeza. Mas ele vai ser o que ele quiser ali, o que ele tem dentro dele para ser. O amigo dele vai ser o que ele trouxe para ser. Então a gente vai deixando eles serem, né? Mas dentro desse humano, não Mariana, fora disso. Quando você fala de educação para o eu, a gente escuta tanto que nós temos que ter perguntas, que o que abre são as perguntas. Então o professor precisa ter pergunta, né? É latente ali dentro dele, né? Ele precisa confiar que essa educação que ele está proporcionando para a criança, ele precisa estudar, ele precisa saber muito do desenvolvimento infantil, né? Ele precisa fazer perguntas, porque a gente trabalha aqui para que essas crianças consigam ser no futuro seres humanos que consigam pensar por si mesmos. A gente não consegue pensar por nós mesmos, é muito difícil. Imagina, a gente está sempre com, né? Com um monte de informação que pensa por nós, a mídia, né? E quando você para, nós aqui, né, fazemos várias rodas, você sabe, de conversa, de estudo, para a gente poder se perguntar qual o meu papel enquanto uma guardiã, enquanto meu papel de mãe, seu papel de pai. Porque, na verdade, você está sendo um guardião nesse momento do Cauã, dessa vida. Sim. E nós também. Guardar, isso é tão preciso, guardar essa vida, para que depois ele possa. Então, quando você fala do seu trabalho, né, que te exige muito essa imaginação, essa criatividade, a gente só consegue ir para a curva se a gente tem uma reta. Então, a gente só consegue ir para a imaginação se a gente tem bem consolidado uma estrutura, que é essa estrutura que a gente dá aqui. E a gente vai ter a oportunidade, no meio de tudo isso, de fazer, logo na sequência aqui, um tour aqui pela escola, né? Quero propor para vocês da gente poder caminhar mesmo pela escola, mostrar um pouquinho de tudo isso e continuar falando sobre esse modelo de educação, sobre a atmosfera daquilo que acontece aqui, especialmente falar um pouco sobre a participação dessas famílias dentro desse processo, né? Acredito que a proposta desse podcast, que será apresentado pela Mônica, pela Mariana, é poder trazer esses temas todos que a gente falou, porque cada vez que a gente navega neles, eu vejo abre que mais uma portinha, né? Um caminho de dúvidas e possibilidades. Eu quero poder ter a oportunidade de estar com vocês aqui mais vezes, mas vocês conduzirão isso muito bem. Mas agora eu quero fazer uma pequena pausa para que a gente possa voltar no segundo bloco, fazendo um tour pela escola, movimentando por aqui e conversando um pouco mais sobre tudo isso. Vocês topam dar essa volta claro. aí comigo? Sim. Combinado, a gente já volta.